TV Artilheiro. Campeonato Brasileiro, Série C. Com esse resultado, o apoio da família, o apoio da torcida, tudo isso contribui, né, Marquinhos, para o sentimento de agora? Sem dúvida, né? Sabíamos que era um jogo complicado, um jogo em que valia muita coisa, né? E esses meus talismãs aqui, mas a minha esposa motiva ainda mais, porque a distância ela é enorme, então a permanência delas aqui, estando no estádio, motiva muito, né? E elas fazem com que o treinador Marquinhos Santos seja um pai mais feliz na presença delas e mais motivado. E toda vez que elas vêm ao estádio, nós não perdemos. Então, e a torcida, né? O que fez hoje, o que mais me chamou a atenção foi quando sofremos o gol de empate, em que era um momento de instabilidade, que o torcedor poderia, pela cobrança que se tem, poderia naquele momento vaiar, criticar, mas não, pelo contrário, incentivou ainda mais, gritou ainda mais, cantou ainda mais e nos mobilizou que estávamos envolvidos no jogo para que pudesse entregar a elas essa vitória, né? Entregar a torcida, a família, essa condição de vitória e a classificação faltando uma rodada. Dá uma aliviada também, Marquinhos, você falou assim de momento decisivo, e a gente conversou muito com os torcedores, o sentimento deles era nesse momento. A decisão mesmo, apesar de não ser uma decisão, era a decisão da classificação. Ainda tem muitas outras decisões que o Fortaleza precisa enfrentar. O momento hoje foi esse, técnico, e durante todo esse trabalho da semana com a equipe, o momento era mesmo decisivo para vocês tentarem reverter até aquele 2-0 que vocês tiveram no primeiro jogo, lá com o Remo? Sabíamos que seria difícil, né? Pela qualidade do trabalho do Valdemar, a equipe do Remo é uma equipe qualificada, é uma equipe experiente. E a semana foi muito boa de trabalho. Eu acredito, confio muito nesse grupo e nesse trabalho. E nós sabemos que seria um jogo decisivo. Eu disse a eles que nós temos 3 decisões a partir desse jogo do Remo, que seria esse jogo a nível classificatório, o das quartas de final, que coloca e deixa um legado com Fortaleza voltando à Série B, e o principal, que é ir buscar o título brasileiro. Acho que nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos estar mirando o jogo do acesso, nós temos que mirar o título. Fortaleza é grande, tanto quanto os demais grandes do Brasil, e tem que ter uma conquista, um clube quase que centenário, uma grande conquista a título brasileiro, a nível brasileiro. E é com esse pensamento que eu aceitei esse desafio e que tenho procurado colocar a mentalidade vencedora. Então, nós temos que mudar um pouco a chave, não trazer fantasmas do que ocorreram nos anos anteriores e começar a mudar o discurso, e o foco desde a minha chegada sempre foi o título brasileiro, e tenho dito isso. Sabíamos que seria um ano diferente pela qualidade das equipes hoje na Série C, principalmente das equipes na chave A, né? Pelos treinadores que se tem hoje na chave A. Então nós sabíamos que esse ano seria diferente. Seria um ano atípico a nível classificatório e que seria com muita dificuldade a classificação, mas mesmo diante dessas dificuldades nos classificamos faltando uma rodada. Marquinhos, o teu time passou recentemente por uma fase de resultados adversos, né? Teve inclusive cobrança da torcida, mas aí veio aquela reação no jogo contra o Asa, onde vocês estavam atrás do placar e o Fortaleza foi em busca do empate. E agora, vocês que tomavam um gol, geralmente no começo do jogo, fizeram um gol no começo do jogo e jogaram a pressão para o adversário. O Fortaleza é um time que consegue surpreender em vários aspectos. Esse é o diferencial, porque poderia ser um time manjado, né? Um time que está sempre nas cabeças, os adversários analisam muito vocês, mas não. É um time que sempre surpreende. Essa pode ser a diferença do Fortaleza? Diferencial? Acho que o fator principal que pode ser colocado como diferencial é o trabalho, é a qualidade desse grupo. Nós não temos um time titular, nós temos um grupo titular. E nós temos aí as variações dentro do jogo que fazem com que a equipe tente melhorar a sua performance. Hoje, talvez poucos tenham notado que nós entramos mesmo com as mesmas peças, mas em um sistema diferente. E alternamos durante o jogo, em função do resultado, em função do adversário. Só mexemos no sistema na entrada do Guto. Então, acho que essa variação de sistemas, de estratégias e da confiança nesse grupo de atletas, nesses homens que têm demonstrado muito comprometimento com o trabalho pelo Fortaleza, tem levado o Fortaleza a um ano diferente. Haja vista a classificação de maneira histórica dentro da Copa do Brasil, um bicampeonato da forma como foi, quando nós chegamos um time desacreditado, um time colocado em dúvida,
E na Copa do Nordeste, uma equipe que estava praticamente eliminada, nós fomos buscar uma classificação até heróica. Então acho que isso tem sido o diferencial do Fortaleza, o trabalho, a mentalidade e o comprometimento desses atletas. O que é que faz o jogador que chega, que é recém-chegado, que é um reforço, encaixar tão rápido na tua equipe? Que às vezes o jogador tem essa dificuldade de ter aquele encaixe, né? Na tua equipe não, ele chega e encaixa rapidamente. A adaptação, ela requer tempo, né? Quando se chega, ainda mais faltando poucos jogos de uma fase classificatória. Mas é o trabalho, é a semana, a Série C te dá a oportunidade de ter a semana aberta de trabalho. E quando você trabalha com uma metodologia dentro de uma filosofia de modelo de jogo, por mais que o atleta chegue em pouco tempo, ele entende, consegue entender a metodologia da equipe, consegue entender o modelo de jogo da equipe e consegue encaixar dentro desse modelo, e nós procuramos tirar, né, proveito das principais características de cada um individual para que taticamente, coletivamente, a equipe tenha essa evolução e essa performance, e aí individualmente os talentos vão se aparecendo. Marquinhos, a gente conversou aqui com os atletas e eles sempre estavam pensando, não, jogo a jogo, esse jogo é decisivo. Mas agora, vocês já classificados, né, já dá para pensar no grupo B, já dá para dar uma estudada quem seria o próximo adversário do Fortaleza no mata-mata ou não? Não, ainda não. Nós temos o último compromisso frente ao Botafogo. Eu tenho dito que nós não temos um time titular, nós temos um grupo titular. Já visto que nós perdemos aí hoje, se não me engano, acho que foram 7 atletas, né, que acabaram recebendo o terceiro cartão, e também o Everton, talvez pela questão de contusão novamente do tornozelo, né. Então, em função disso, teremos quase que 8 ausências do time que jogou hoje. Então, o grupo faz a diferença. Nós vamos a João Pessoa frente ao Botafogo em busca da vitória, né, que nos garante a primeira colocação, talvez, do grupo, ou estar entre os 2 primeiros. Então nós não podemos escolher adversário. Claro que nós estamos monitorando já há algum tempo as equipes da outra chave. Nós temos aí dados estatísticos de maneira individual, coletiva, né, das equipes jogando dentro de seus domínios, fora dos seus domínios. Então, para que a gente possa montar as estratégias independente do adversário, independente da nossa classificação, de se fazer o primeiro jogo em casa ou fora. TV Artilheiro.